Olá, queridos amigos e amigas do canal Barril de História. Hoje a gente vai falar de um personagem mais importante aí, personagem do mundo ocidental, devido a ser uma crença, né, que 2,2 bilhões de pessoas mais ou menos acreditam, que é o cristianismo. Eu vou falar um pouco do cristianismo, quem foi Jesus e a importância do cristianismo, aí o cristianismo primitivo nos primeiros séculos e tal. Então vamos lá. É uma coisa que a gente sempre fica se questionando e tal, qual a aparência teria sido a aparência de Cristo, né? E aí um historiador francês chamado Antoine Ledone fala o seguinte, eu vou trazer aí, colocar a citação para vocês. Então vamos lá. Para ele, né, o Jesus seria mais ou menos assim. Se ele tivesse numa padaria nos dias de hoje, ele apareceria aos nossos olhos baixos, moreno, com a túnica curta, sem manga, sem barba, desdentado, e se tivesse dinheiro suficiente para pagar um café com leite, faria o pedido em aramaico ou hebraico, né? Aí é bom lembrar, por exemplo, que na época de Jesus não haviam cuidados dentários, né? Cuidados é, com a questão dos dentes e tudo mais. Então, por isso ele seria sem dentes, ou não teria a arcária dentária toda completa, né? E além disso, a região que Jesus nasceu é uma região quente. Pouco provável que ele tivesse a pele clara, os olhos azuis, como a gente ficou acostumado a vê-lo a partir, né, principalmente da Idade Média, depois da Idade Moderna, Idade Contemporânea, aparentando mais a forma do europeu, né, por exemplo. E não era assim, provavelmente, a aparência de Cristo. Mas vamos lá, continuando aí a questão da aparência, né? E da definição do que é Cristo. Então, continuando aí com Antônio Ledone, ele fala o seguinte: desde o início do pensamento cristão, definir Cristo sempre foi um processo de autodefinição, né? E aí ele vai falando de Paulo, que incentivava as pessoas a verem Cristo como a cabeça, né, e tal, e a igreja como um corpo, né? E tudo mais, mas aí ele continuou falando também que não havia, né, nenhuma evidência dos primeiros seguidores de Jesus não serem judeus. É possível que eles tenham repensado a questão do templo e tudo mais, mas não a questão de ser judeu ou não. Então, eles eram judeus. Não só Antônio Ledone fala isso, né, fala também os outros teólogos falam isso, os importantes, sérios teólogos também falam isso, como Bruce Cherley, por exemplo. Então vamos lá, para o contexto da época. Né? O contexto da época era o seguinte: você tinha algumas seitas judaicas na época de Cristo, entre elas as mais destacadas eram os fariseus, aí a definição que o Bruce Cherley traz para vocês, né? Mas assim, os fariseus eles eram aqueles que enfatizavam muito as tradições, o nome significa separados, literalmente, né? E também se orgulhavam eles da rígida observância de cada detalhe da lei judaica, como também a extrema intolerância que eles tinham com pessoas cerimonialmente impuras, né? E isso, de certa forma, o patriotismo que se confundia com a questão religiosa lá na Judéia daquela época, né? Conquistou o respeito do povo. É só lembrando aqui que impuro não é pecado, viu? Pecado é uma coisa que pode ser diferente da impureza. A impureza é algo até inevitável. Por exemplo, na cultura da época, a mulher que estivesse nos dias de menstruada, por exemplo, era impura, tocar num morto, etc. Então, não necessariamente é pecado a impureza. Os saduceus eram elite religiosa, governavam junto ali com os Herodes, né? E eles eram apoiados pelo Império Romano e tal, cuidavam do templo. Esses eram os saduceus. Os zelotes eram favoráveis mais a uma resistência armada, lembrando ali os tempos dos Macabeus, né? A expulsão dos gregos 2 séculos atrás e tal. E por fim você tinha os essêncios, que tinham nenhum interesse em política ou em guerra ou pouco, né? E se retiravam, vinham isolados, mas lendo as sagradas escrituras, e achavam que o reino do Senhor estava próximo, que não demoraria muito. Então era alguém muito pouco ligado aí a essas questões políticas ou mesmo do templo e tal, né? E isso segundo o Bruce Cherley, um teólogo americano já falecido, estadunidense, né?
na história do cristianismo dele. Uma obra que vai desde o cristianismo primitivo até o século XXI, até a idade contemporânea. Né? Então, assim, uma coisa interessante de nós nos atentarmos é que Cristo, ele não nasce no ano zero ali, né? Não estamos no ano 2020 depois de Cristo. Isso é uma coisa que foi feita muito posterior à morte de Jesus. Jesus provavelmente nasce, desculpa, entre 5 e 7 a.C. e vai morrer por volta de 30, 27, 26 a 30 pós-Cristo. Então essa data é um pouco precisa. Quando ele nasce, o poder romano estava lá, tomando de conta, né? O poder romano dominava a Judéia. Essa região aí que vocês podem ver na imagem e tal, né? Totalmente dominada pelo poder romano. Essa imagem à esquerda de vocês, desconsidere só a Britânia aí, que está fora ali do mar Mediterrâneo, que está envolto de terra, né, e tal. A Britânia não era nesse tempo conquistada ainda pelo Império Romano, porque ela veio a ser conquistada por Cláudio e tal, que foi o quarto imperador romano. Na época de Cristo não havia essa conquista. Mas basicamente o Império Romano era isso. E o outro lado é a Judéia. Aí o mapa dela da época e tal, né? E toda a região era subordinada ao poder dos Césares, ou seja, do imperador. Você tinha aí a figura à esquerda de César Augusto, o primeiro imperador romano, filho do grande Júlio César, né, que dá um mês de julho para a gente, em homenagem a Júlio César, e o mês de agosto, em homenagem a Augusto, esse imperador aí, né. Ele era filho adotivo de César. César morre em 44 a.C. por traição ali no Senado, que acaba esfaqueando ele. E a partir daí a Roma entra em diversas guerras civis, até que em 28 o filho dele adotivo ganha, e em 27 ele é empossado imperador, o primeiro imperador, 27 a.C., o primeiro imperador romano. O segundo imperador, filho adotivo de César Augusto, é o Tibério. Né? Aí quando Jesus já era adulto, era o imperador Tibério. Quando Jesus nasceu, o imperador era Augusto, na parte mais da infância dele. E aqui nessa próxima imagem que vocês estão vendo, é o grande massacre dos inocentes à esquerda, imagem feita pelo artista Alessandro Magnasco, né, e tal, e à direita o Herodes o Grande. O Herodes o Grande morre em 4 a.C., ele era o rei ali da Judéia quando Jesus nasce, ele aquilo que está em Mateus, né, falando que ele ordenou por conta do medo de uma profecia de um rei, que viria meio que tomar o lugar dele, ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, inclusive até filhos dele ele mata e tal. E que provavelmente teria uma frase aí que ninguém sabe se é verdadeira ou não, mas Augusto, o primeiro imperador romano, teria dito que era melhor ser um porco de Herodes do que ser um parente seu, né? Falando que os judeus não comiam porco, não matavam porco, porém os filhos, né, ele matava, embora como quem conhece de história de Roma saiba que matar parentes em Roma é algo bem comum. E o massacre teria sido feito, segundo as imagens que vocês estão vendo aí, à esquerda é o gládio. Gládio é a espada romana da época, né, daí que vem o nome gladiador e tal, uma espada de corte de 2 gumes, né, um lado e outro, e uma espada um pouco maior. Essa espada foi usada ali por mercenários, né, soldados contratados por Herodes estrangeiros, que mataram as crianças. E a outra é o pujo, que é uma espada parecida, só que menor. Esses são os nomes que se davam a essas armas romanas, né, e tal. E aí, quando o Herodes vai a óbito, morre em 4 a.C., vai a Judéia se repartir em 4, né, chamados tetrarcas, que são os 4 filhos ali do Herodes que vão governar. Aí tem o Herodes Arquelaus, o Herodes Filipe e o Antipas. O Antipas foi o que ficou aí com a região que era a região que Jesus veio a morrer, né? A região da Galileia, Jerusalém e tal. Isso é o que é falado no Novo Testamento e tal, né? E muitos se perguntam por que Jesus morreu. Por qual motivo de matarem a Jesus, né? Por que o Império Romano, por que a elite judaica, né, o levou ao julgamento?
e ele acabou sendo morto por uma cruz e tal e tudo mais. Vamos lá, vamos pôr aqui um dos possíveis motivos, né? Vamos então para as escrituras. Vou colocar aí as partes que Jesus ensinou que é Deus, né? Mas só lembrando assim que na época de Cristo o tabu religioso era muito grande, então ninguém poderia dizer que era Deus, né? Inclusive o culto ao imperador era dispensado na Judéia por Augusto e por todos os outros imperadores que vieram posteriormente, porque o judeu preferia morrer do que adorar um homem que se dizia Deus. No caso Augusto, inclusive, que era Otaviano, o nome do imperador, muda para Augusto depois, que é algo que a gente pode traduzir como reverenciado, divino, algo por aí, né? Então Jesus diz em 10:30, eu e o Pai somos um, ou seja, ele ensinou que é Deus aí. Em 10:33, João de novo, ele diz, né, não é por nenhuma obra que vamos te apedrejar, os judeus respondem para ele, mas por blasfêmia, e porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Então veja, blasfêmia, né? E Jesus responde, já não a eles, né, ele consegue se esconder aí do apedrejamento, como quem leu o evangélico sabe, mas já mais adiante, em 8:58, Jesus diz o seguinte, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, outra vez ele ensinou que é Deus. E no começo ali, João 1:1, o evangelista fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, várias insinuações que Jesus seria Deus. Para isso, ele seria um rei ungido que derrubaria o poder, né, de romano, e tanto Herodes como os saduceus eles estavam ali baixo a autoridade romana. Derrubar não era bem o que eles queriam, porque eles eram privilegiados, né, nessa situação. E alguém que se dizia Deus também ia contra os interesses do império, porque o império não queria ver lideranças populares que conseguisse aglutinar muita gente, porque isso poderia ser uma ameaça de revolta ou coisa parecida. Isso leva à morte de Cristo, né? E aí, assim, como todos sabem, né, eu não vou ficar aqui contando a história de Cristo, a versão da Bíblia, né, falando, Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou, Judas traiu ele, porque isso seria um certo truísmo. É uma história que todo mundo já sabe, até porque o Brasil é um país majoritariamente cristão. Então não vou entrar nesse detalhe, vou agora partir já para a história do cristianismo chamado primitivo, que é o cristianismo pós a morte e ressurreição de Jesus Cristo, segundo a teologia cristã. E como é que ele segue daí então, né? Primeiro, a gente tem um primeiro mártir, que é o Estevão. Estevão é apedrejado e tal, por uma certa intolerância ali e tal, dos que ouviam a palavra de Estevão. Mas o grande cara que separa, vamos dizer assim, o judaísmo do cristianismo, o cristianismo deixa de ser uma seita, né? Cristã, judaica, desculpa, e passa a ser algo separado, seria Paulo. Paulo aceita os não circuncidados, fala que deve fazer o proselitismo, né, ou seja, pregar. Veja, judaísmo não era proselitista. Né? Nenhum judeu saía da Judéia ou de qualquer outra região que ele morasse e ia pregar o judaísmo. Cuidado com o que eu estou falando. Não estou falando que o judeu ele não aceitava ninguém ali na sua crença, na sua e abraçar a sua fé. Não é isso. Se um estrangeiro quisesse lá aprender sobre o judaísmo ou até se converter, ele era aceito, casando ou não, enfim. Mas eles não iam pregar isso para ninguém. Enquanto Jesus, ele fala que ele tem, por exemplo, o caso lá do centurião, né? Que ele faz milagre lá curando só com a palavra, né? O servo do centurião. Como também ele fala de uma característica mais universal e Paulo absorve muito isso, falando que o cristianismo é universal, que se diferencia e que deve se separar do judaísmo. Ou seja, o judaísmo só aceitava quem estava circuncidado, né? E o cristianismo já não tinha esse tabu. Pregava para qualquer um, né? Não importasse a nacionalidade. E, aliás, além de pregar, era um dever de um cristão. Ide e pregai a todos os cantos do mundo, por exemplo, né? Uma passagem que tem na Bíblia. Então, Paulo leva isso muito a sério. Paulo se converte, ele era Saulo. Um dia andando na estrada, ele vê um grande clarão ali, que seria Deus, que pergunta para ele por que ele está perseguindo ele. A partir daí, Paulo
começa a ser um cristão. É interessante que Paulo era um homem culto, né? Ele falava vários idiomas, falava grego, falava latim, falava várias línguas e era um cidadão romano, citatus romanos, né? Então ele tinha tráfico livre ali no baixo do Império Romano. Facilitou muito, tanto ele a pregar, a converter pessoas, escrever as cartas lá para doutrinar as igrejas, cartas a Coríntios, cartas a Romanos, Atos dos Apóstolos, algumas partes, etc., né, que ele escreve e acaba sendo uma doutrinação. E aí vem, de certa forma, o cristianismo ele tem uma ideia muito de perseguição do império, sendo perseguidor e tendo meio que os mártires ali, que seriam sempre perseguidos pelo império. Isso é uma meia-verdade. Assim, o Império Romano, vamos dizer assim, não tinha uma política de Estado de perseguir cristãos. Ele não era um império que tinha interesse prioritariamente, como diz o meu amigo Ramon, religioso. O interesse dele era mais até econômico e tal, político, mais do que a questão religiosa. Dava extraordinária liberdade, inclusive religiosa. Porém, né, o cristianismo não era bem visto. E se aproveitando disso, o imperador Nero, o último da dinastia Júlio-Claudiano, foi o quinto imperador romano, né, foi depois de Cláudio e tal. E ele toca fogo um grande incêndio ali de Roma em 64 depois de Cristo, né? E culpa os cristãos, como era uma seita nova, pequena, impopular, ele culpa os cristãos e aí começa a perseguir, né, queimá-los vivos, colocar em anfiteatros contra leões ou bestas, e mortes lentas e humilhantes. Foi uma grande perseguição aí, né? Inclusive, a imagem que vocês veem aí de um leão e um anfiteatro, né, e os crentes, seria aí, posteriormente, que haveria o surgimento dos santos. Porque, segundo Bruce Shelley, na história do cristianismo, acontece o seguinte: os cristãos eles tinham uma reverência muito grande por um Marte, né? Marte significa testemunho, né? A palavra. E eles tinham uma reverência por aquele que, mesmo com a morte, mesmo com a tortura, não negava Cristo. Isso causava uma certa admiração, e o nome deles eram escritos ali nos templos e tal, e com o tempo eles passaram a ser reverenciados como santos. Santos significa separado, né? E tal, não necessariamente alguém sem pecado, só para que se entenda isso, né? Então, segundo Bruce Shelley, isso inclusive convertia muita gente, porque por mais que o romano seja acostumado com esportes sangrentos, como o dos gladiadores, uma tortura, a pessoa morrer ali até a morte, simplesmente por causa de uma fé, de certa forma comovia assim, uma parte do público e acabava causando também conversões ao cristianismo, né? Então, assim, gente, o cristianismo ele era e ele foi um movimento sempre plural. É bom a gente entender isso, porque parece que o cristianismo é uma coisa só, era uma coisa só, era católico e tal, né, desde o começo, e depois só com a reforma protestante que se ramificou em várias categorias ali diferentes, né, igrejas diferentes e tal. Isso não é verdade, assim. O cristianismo ele sempre foi plural, sempre tiveram várias compreensões do cristianismo. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, dos ebionitas. Né? Eles ensinavam que Jesus, por exemplo, era um mero homem, que graças à sua escrupulosa, né, grandiosa assim, obediência à lei, foi justificado e tornou-se o Messias, né? Tornou-se o ungido. Messias significa ungido. Vem da palavra, né, Messiá, e aí traduzido para Messias, que quer dizer ungido. E por isso, então os ebionitas eles acreditavam nisso, né, segundo Bruce Shelley. E aí você tem Orígenes, por exemplo, que era um cara que lá de Alexandria, importante teólogo da história do cristianismo, ele falava o seguinte, que a Bíblia não pode se falar simplesmente por um parágrafo, por uma linha, por um versículo, ou seja lá o que for, ela sempre tem que ser lida na sua completude, né, para entender o que ela quer dizer, né? Porque, segundo ele, a palavra da Bíblia é a palavra de Deus, então que inspirou ela, e ela é a verdade, mas só se pode compreender ela lendo ela como um todo e não só uma passagem, né? Origens de Alexandria, aí como você está vendo na imagem e tal. Outro que teve uma interpretação, eu coloquei aí para vocês o nome Papa, entre aspas, né? E vou explicar. Porque Papa, nesses anos, no século 3, né, e tal, depois de Cristo, não era bem
é entendido como um papa, como a gente entende hoje, alguém que tivesse o poder absoluto ali dentro da Igreja Católica. Não. A primeira católico, quer dizer, universal, se chamava católico genericamente, assim, porque havia várias, né, igrejas e tal, mas tentava se doutrinar elas através das cartas, e depois veio os hereges que não seguiam, por exemplo, essa linha mais, vamos dizer assim, certinha que eles consideravam. Mas Calixto seria um bispo, né? O bispo de Roma, como a cidade de Roma era maior, acabava que ele tinha mais influência, por isso é chamado aqui de papa. Mas ele não era um papa do jeito que a gente conhece hoje, não era autoridade necessariamente máxima em todo assunto na igreja. Mas ele era criticado por ser considerado demasiado indulgente, né? Muito indulgente, muito perdoador de pecados como adultério e apostasia, por exemplo, e por alegar que ser próximo de Pedro. Né? Foi a primeira vez que um bispo de Roma fala ter tal autoridade. Então, veja, aí você vê onde surge aí que o Papa é o pontífice, né? Era um título pagão que o imperador tinha e que acaba o Papa absorvendo e mantendo e tendo essa ligação aí com a explicação de Pedro, né? O próprio o Evangelho fala isso, né? Pedro, que tu liga e desligar aqui, alguns falam que não era Pedro, enfim, depende da interpretação, dizem que a palavra não era Pedro e traduziram erradamente para pedra, ou confundiram mesmo o que Jesus quis dizer, enfim, aí não vou entrar no mérito. Mas aí você tem as perseguições. Teve perseguições de Nero, como eu já falei, né? Nero nos anos 60 ali depois de Cristo e tal. Teve a perseguição depois de Diocleciano, Valeriano, teve de Décio aqui em 250 e 251, quando ele foi imperador. Ele acreditava, né, que os cristãos eram ateus e culpavam eles por todas as desgraças que ocorriam no Império. Porque como os cristãos não adoravam as deidades romanas, né, muito menos o imperador, ele acreditava que isso estava trazendo má sorte e as invasões bárbaras, os germânicos, os godos, etc., seriam por conta do ateísmo dos cristãos. Então, por isso ele começou a persegui-lo fortemente. Aí à direita vocês veem a imagem de Satanás, a representação de Satanás e Jesus lutando no Gavião da Fiel no Carnaval 2019 paulista. Muita gente colocou isso no Twitter e demais redes sociais, que a culpa do coronavírus e de várias desgraças que tem no mundo é por conta dessas representações carnavalescas aí. Bem, é algo que a Décio acreditava, só que no lado oposto, no terceiro século depois de Cristo, né? Essas coisas acontecem e as pessoas interpretam dessa forma. Embora, na minha opinião, isso não tenha nada a ver. Jesus, Deus, ele é bom e não vai, né, ficar fazendo mal para o ser humano por conta de um grupo, ainda mais para o mundo inteiro, algo que aconteceu em São Paulo. E que não foi, creio eu, com intenção de ofender Jesus e tudo mais, né? Bem, passando disso, a gente vai falar aqui do imperador Constantino. O imperador Constantino, o Grande, né? Ele foi imperador de 306 a 337, 306 aí como co-imperador e tal, depois ele unifica o império, mas a história não é necessariamente de Constantino, mas sim do cristianismo, né? Do primeiro século do cristianismo. Então vamos lá. Ele teria tido uma vitória milagrosa ali no Rio Tibre contra o Maxêncio, que era um usurpador de Roma, né? E tal. E segundo Paulvey, né, os historiadores hoje o vê como um crente sincero e tal, né? Como Lucien Febvre, ele cita Lucien Febvre, né? A religião sempre mistura-se com interesses temporais, né? Não deixa de ser por isso uma paixão específica e tal. Então é mais ou menos isso. Embora ele tenha em algum momento misturado esses conceitos, ele foi um cristão sincero na visão de Paulvey, né? E de outros historiadores também. Aí, o símbolo PX são as letras do grego, que são as iniciais de Cristo. Esse sinal ele teria visto no sol, olhando no sol num sonho, né? Antes da batalha decisiva. E nessa batalha de 312 ele viu essa imagem e falava assim para ele, né? Sobre esse signo vencerá. Ele mandou pintar o escudo de todos os soldados, pintou também, colocou o símbolo no seu capacete e teve uma vitória esmagadora sobre Maxêncio.